Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra do ciclo de palestras oferecido pelo PET Física. Hoje nós vamos conversar com a professora Inês Prieto Schmidt-Torvain, que detém graduação em licenciatura em Física pela USP, mestrado em Ciências, Ensino de Ciências, modalidade Física e Química também pela USP, e doutorado em Educação Científica e Tecnológica pelo FSC. Ela tem experiência na área de física, com ênfase em formação de professores, atuando principalmente nos temas formação de professores, ensino de física, ensino de ciências e autonomia docente. Professora, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, e a palavra está com a senhora. Bom, eu é que agradeço o convite, né? Eu me senti muito honrada de receber esse convite pela turma do PET, né? E a gente sempre é um desafio, né? Fazer uma fala dessas, né? Mas, bom, eu tentei organizar algumas ideias e vamos ver se eu consigo dar conta da tarefa que me foi atribuída pelos petianos ali, né? E qualquer pergunta que vocês... Aí eu acho que vocês organizaram uma apresentação para depois abrir para perguntas, né? Eu só queria saber, mais ou menos, para eu controlar meu tempo, quanto tempo de fala, assim, vocês imaginaram? 1 hora, meia hora, 1 hora. Tá. O tempo total, talvez 1h30. A seu critério, prof. Tá bom. Tá bom. Não sei se eu vou conseguir falar durante 1 hora, porque... Mas vamos lá. Não tem problema, prof. Depois vão ter as perguntas ainda. Eu prefiro as perguntas, a interação. Bem tranquilo. Tá bem. Bom, então, o tema que me foi pedido, né, foi alguma coisa sobre formação de professores, né? E formação, quando a gente fala em formação de professores, esse tema é muito amplo, né? E aí a gente precisa fazer uns recortes, né? E o recorte que eu escolhi para falar é sobre a aprendizagem da docência, né? E esse título, ele tem uma intencionalidade, né? Se segue a pergunta, né? Como nos constituímos professoras e professores, né? Então, isso fica explícito que eu entendo que a docência, a gente não nasce com um dom para a docência, tá? A gente se constitui professor, tá? A gente estuda para ser professor, tá? Então, é uma profissão como outra qualquer. Assim como a gente tem a formação para ser um pesquisador, a gente tem a formação para ser um professor. Então, e isso envolve algumas aprendizagens, que é o tema que a gente vai discutir, que eu vou apresentar aqui, tá? Então, eu faço parte, né, a gente constitui um grupo de pesquisa que se chama Métodos e Processos de Ensino-Aprendizagem de Ciências. A gente atua num programa de pós-graduação em Educação em Ciências, aqui da UFSM, que está vinculado com outras 2 instituições, com a URGS e com a Unipampa de Uruguaiana, tá? Então, nessas 3 instituições, formam o que se chama, no âmbito da CAPES, Fórum Associativa de Pós-Graduação, tá? Tudo isso, todas essas questões que eu vou trazer aqui, são aspectos que eu fui construindo ao longo da minha carreira docente. Então, são elementos que eu vou trazendo, e a cada semestre que eu ministro aula na graduação, principalmente na graduação e na pós-graduação, essas coisas vão criando um corpo maior, né, por conta da interação com os alunos, né? Então, essa interação é muito responsável pela professora que eu sou hoje, né? Então, é uma aprendizagem tanto por parte dos alunos, quanto de minha parte, né? Então, isso que é o gostoso, e isso é o que eu tenho muito prazer de fazer, tá? Então, eu sempre começo com perguntas, né? O que é ser professor, tá? Então, ser professor, para mim, é ensinar algo para alguém, né?
Tá, agora a gente precisa definir o que que é esse algo e o que que é esse alguém, tá? Como é que eu sei que eu consegui ensinar algo para alguém? Porque faz parte, né? Eu preciso saber se aquilo que eu fiz intencionalmente, aquilo que eu planejei intencionalmente, eu logrei êxito, né? Para isso, eu preciso fazer uma avaliação. E uma avaliação, quando eu falo em avaliação, é um instrumento, é alguma coisa, é alguma atividade em que eu tenha elementos para saber ou para ter inferência ou inferir o que o aluno conseguiu extrair daquilo que eu ensinei e, ao mesmo tempo, com essas inferências, eu vou olhar para a minha prática docente, tá? Então, essa avaliação ou esses elementos que eu vou extrair da minha prática docente, eles têm dupla avaliação, não é só para contribuir com a aprendizagem do aluno, mas também é um termômetro para me dizer como é que eu estou desenvolvendo minha prática docente, tá? Então, eu continuo perguntando, o que é, então, é ensinar. O que é ensinar, né? E o ensinar é indicar o caminho, é uma atividade intencional, tá? Então, quando eu digo que é uma atividade intencional, o professor precisa dizer, eu quero ensinar isto dessa maneira por causa disso, né? Então, ele tem que ter clareza enquanto professor que domina aquele conhecimento, onde ele quer chegar com os seus alunos, tá? Então, ele precisa ter muito claro. Então, eu vejo o professor como uma figura de mediador, e eu chamo atenção porque, às vezes, essa questão do mediador, ela é mal interpretada, né? O mediador como deixando os alunos fazerem o que quiserem. Não, tá? O professor é o mediador entre aquilo que ele sabe, o que ele quer fazer, o que ele quer trabalhar, com aquele conhecimento que os alunos trazem daquilo que ele está propondo. Então, é essa mediação que ele precisa fazer, e ele precisa se fazer presente sempre, tá? Então, é uma atividade intencional, seguir os passos, pode ser, né, uns passos que não sejam muito fechados, enfim, ele precisa ter, além de ser, essa atividade intencional, ela prevê o que eu quero trabalhar, por que eu quero trabalhar, de que forma eu quero trabalhar aquele conteúdo, ou aquele conhecimento, tá? Então, isso precisa estar muito claro na cabeça do professor, porque se não está claro na cabeça do professor, quando ele vai implementar isso aí, não vai ficar claro na cabeça dos alunos, tá? Eu gosto de uma frase que é desse professor, que ele fala que ensinar é a arte de guiar, né, os estudantes numa situação, ou levar os estudantes a uma situação em que eles só conseguem escapar pensando, tá? Então, o compromisso do professor é fazer que os alunos pensem sobre aquilo, né? E escapar pensando é propor desafios, resolver os desafios, como um quebra-cabeça, tá? Então, eu defendo isso, claro que isso aí é uma frase de efeito, né? Mas ela tem muito conteúdo por trás, tá? Conteúdo que nos faz pensar, bom, eu preciso, então, definir o que é um desafio, como é que eu vou organizar esse desafio, como é que eu vou estimular os meus alunos a pensar. Ah, o que é pensar, tá? E aqui eu entro na perspectiva do John Dewey. John Dewey era um educador da virada do século XIX para o XX, tá? Ele escreveu um livro, Como Pensamos, né? Um livro excelente, e ele define que existem várias formas de pensamento, mas a mais rigorosa é a do pensamento reflexivo, tá? E ele vai falar assim, as partes sucessivas de um pensamento reflexivo derivam umas das outras e sustentam-se umas às outras. Não vão e vêm confusamente, tipo aleatório, não. Em qualquer pensamento reflexivo, há unidades definidas, ligadas entre si de tal arte que o resultado é um movimento continuado para um fim comum, tá? Então,
é isso que a gente precisa trabalhar com os alunos, o exercício do pensamento, e o exercício do pensamento reflexivo, que vai ajudar, né, a resolver aqueles desafios que o professor propuser, tá? Então, enquanto eu estiver trabalhando com uma forma em que eu apenas apresento o conteúdo e o aluno, ele escuta passivamente aquele conteúdo, em nenhum momento eu estou propondo desafios, né? Então, eu tenho que fazer, a minha atividade docente, ela tem que proporcionar uma postura ativa por parte do estudante, ou seja, o estudante, ele precisa se sentir responsável pela sua aprendizagem, não é só o professor, tá? O professor tem a sua parcela, mas o estudante também tem a sua responsabilidade no seu processo de aprendizagem, tá? Aí eu pergunto, o que é aprender? Né? É tudo com pergunta, né? Então, aprender, quando é que a gente dá os cliques que a gente entende alguma coisa? Quando a gente aprendeu um determinado conteúdo num domínio, né? E a gente vai pegar esse conteúdo e consegue utilizar num outro domínio aparentemente desconexo, né? E a gente logra um êxito, né? Então, quando isso acontece, é aquilo que a gente, em vários momentos, se a gente for resgatar a nossa vida anterior enquanto estudante, a gente consegue identificar esses momentos em que a gente fala, é por causa disso, né? Quando isso acontece, é o momento em que ocorre a aprendizagem. E esse momento é interno, né? Então, não tem como alguém externo a você dizer se você aprendeu ou não, tá? O que é possível a gente fazer enquanto professor quando a gente propõe uma organização didática e propõe tarefas e atividades, ou provas, ou o que for, tá certo? A gente consegue ter indícios se você entendeu ou não entendeu aquilo ali, dependendo de como essa tarefa, essa avaliação estiver sendo proposta. Então, por que depende de como essa tarefa estiver sendo proposta? Porque se eu coloco uma pergunta em que o aluno simplesmente, para responder, ele puxa na memória e responde automaticamente, não sei se isso é aprendizagem, ou se é alguma coisa que está num texto e ele copia exatamente do jeito que está, eu não posso afirmar que não aprendeu, mas também não posso afirmar que aprendeu. Então, eu preciso ser criativa, né, na forma de apresentar as tarefas, na forma de apresentar as atividades, na forma de apresentar as avaliações, para que eu tenha, enquanto professor, algum indício do que está ocorrendo na hora que vocês resolveram, os alunos resolveram aqueles desafios, tá? Outra coisa importante é que o professor precisa dar o feedback para o aluno. Já que a aprendizagem é um processo interno do indivíduo, é importante que o professor, que domina aquele conhecimento, ele dê um feedback para o aluno de que maneira o aluno, se ele acertou, beleza? Ou se ele errou, onde que ele errou e por que ele errou, né? Porque só quando a gente sabe que errou alguma coisa é que a gente reorganiza o conhecimento na nossa cabeça. Enquanto a gente ignorar, né? Não souber que erramos, para nós está tudo bem, tá? Então, é importante essa interação entre professor e aluno, tá? O que é algo, né? Algo, no nosso caso, né? No caso da física, é física, tá? É a área de conhecimento e os objetos do conhecimento daquela área, que no nosso caso é a física, tá? Como é que a gente ensina essa física? Bom, a gente tem alguns documentos que nos mostram formas diferentes de organização dos sumários dos livros didáticos, tá? Então, se você pegar o sumário dos livros didáticos,
tanto da educação básica quanto do ensino superior, eles têm uma organização, têm uma lógica, tá? E a gente tem uns documentos, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, que eles apresentam uma outra lógica, né? E a lógica dos parâmetros curriculares nacionais, que foi um documento elaborado no finalzinho da década de 90, 98, 99, eles estão baseados em temas estruturadores, né? E esses temas estruturadores são estruturadores do conhecimento científico. Então, por exemplo, o tema estruturador 1 é movimento, e o movimento, 2 pontos, conservações e variações. Então, ali dentro desse tema estruturador está toda a parte da dinâmica, da cinemática, né? Mas o princípio, né? O que começa o fio condutor desse tema são os princípios de conservação, tanto do momento quanto da energia, tá? Então, existe uma opção, né, de organizar aquela área do conhecimento, que no nosso caso é a física, a partir de temas estruturadores, e estudando os movimentos da perspectiva do que se conserva e do que varia, tá? Bom, esses parâmetros, eles não entraram muito nas escolas, apesar de terem sido distribuídos amplamente, e parece que não se entendeu qual que era o espírito desse documento, e acabou ficando por isso mesmo. E agora a gente tem, e não tiveram força de lei, agora a gente tem uma lei, né? E a lei é a Base Nacional Comum Curricular. Se a gente for ler a Base Nacional Comum Curricular, na parte da formação geral, ela tem muita inspiração dos parâmetros curriculares nacionais, tá? Muita inspiração. Só que ela está mais confusa, do meu ponto de vista, porque os conteúdos estão dentro das habilidades, os exemplos, né, dos conteúdos estão dentro das habilidades a serem desenvolvidas. Então, é confuso. De qualquer maneira, isso aí é tema para outra palestra, fica a dica que a gente tem outros documentos para a gente se basear na seleção dos conteúdos que vão fazer parte, né, dos currículos das escolas de educação básica, tá? Agora, a base é força de lei. Quem é esse alguém? É porque é ensinar algo para alguém. Bom, alguém são os sujeitos, né? São os alunos, né? E eu coloco assim, é conhecer os sujeitos e entender que esses sujeitos conhecem, né? O que significa isso? Eu estou partindo do pressuposto que esses sujeitos, que são os estudantes, eles trazem, né, uma bagagem cultural para dentro da sala de aula, porque, assim como todo mundo. Por quê? Porque a gente interage com o mundo, a gente interage uns com os outros, né? A gente observa as coisas e a gente elabora modelos explicativos para os fenômenos que a gente observa. Às vezes, esses modelos explicativos, eles não estão de acordo com o conhecimento aceito cientificamente correto naquela época. Então, qual que é o papel do professor? Justamente, bom, vamos ver quais são os modelos explicativos, né, que os alunos trazem. O professor domina os modelos científicos aceitos naquele momento, e o professor, a função do professor, a tarefa do professor é estruturar a intervenção didática dele, considerando esses modelos explicativos trazidos pelos alunos e com o foco, né? Eu quero que os alunos cheguem, compreendam a concepção científica correta, tá? Então, isso pressupõe uma concepção de sujeito que ele traz coisa para a sala de aula, tá? Então, ele é uma pessoa que tem conhecimento das coisas, tá? Então, esse é um ponto de partida, tá? Na minha perspectiva. Quando a gente vai falar o que é ensinar, né, as dimensões da ação pedagógica, a gente precisa, então, um pouco ir afunilando. O quê? Né? Esse o quê? Esse o quê são os conteúdos de uma disciplina ou área de conhecimento. De novo, no nosso caso é a física, tá? Mas já que tem gente da biologia, da química,
Então, são os conteúdos da biologia e da química, tá? Esses conteúdos, eles podem ser de 3 tipos, né? Os conteúdos conceituais, então, conteúdos conceituais, a gente sabe o que é. As 3 leis de Newton, o princípio de conservação de energia, o princípio de conservação do momento, linear, angular, as equações de Maxwell, e por aí vai, as leis da termodinâmica, tá? Na biologia, por exemplo, a teoria da evolução, né? Na química, a questão da conservação da massa, né? E por aí vai, tá? Não vou mencionar tanto a química e a biologia, mas eu dei alguns exemplos. Também temos os conteúdos procedimentais, tá? E isso é importante, quando a gente vai ensinar, é importante que a gente ensine não só os conteúdos conceituais, mas também os procedimentais da ciência. Então, o que seriam os procedimentais da ciência? São os conteúdos daquilo que é o fazer de um cientista, né? Eu não quero formar cientistas na educação básica, nem se pretende isso, mas eu quero que os estudantes, ao saírem da educação básica, eles entendam o que é uma empreitada científica, né? Então, para que eles entendam o que é uma empreitada científica, eu preciso mostrar, né, na minha ação didática, o que é um problema, como é que eu resolvo esse problema, o que é estabelecer algumas hipóteses, o que é testar essas hipóteses, o que é fazer algumas medidas acerca de algum fenômeno que eu estou estudando, o que são os instrumentos de medida, como é que eu trabalho com os instrumentos de medida, como é que eu faço leitura, enfim, como é que eu organizo os dados experimentais, se for uma atividade experimental, como é que eu faço um gráfico, o que é esse gráfico, é uma linguagem, as tabelas são linguagem, então, todos esses procedimentos da ciência, quando se produz conhecimento, é disso que se tratam os conhecimentos, os conteúdos procedimentais. E quando eu trabalho dentro da física, eu preciso trabalhar os conteúdos conceituais vinculados com os conteúdos procedimentais. Isso é básico, tá? Eu não posso só ficar nos conteúdos conceituais, tá? Se eu ficar só nos conteúdos conceituais, certamente eu vou estar falhando em mostrar para o aluno da educação básica o que é a ciência, ou como a ciência trabalha, né? Tanto é que se você fizer uma enquete por aí meio rápida e perguntar, sair na rua e perguntar o que é um cientista, né? Tá certo? Ou o que um físico faz, vocês já imaginam quais são as respostas que vocês terão, né? Então, é preciso mostrar que a ciência é uma atividade humana, então qualquer humano é capaz de fazer, tá? De fazê-la, e mostrar como é que a gente procede cientificamente, né? A minha utopia, assim, quando eu vou ficar satisfeita e mais tranquila quando eu souber que as pessoas entenderam o que é a ciência, como que a ciência pode te ajudar a resolver os problemas do teu dia a dia, né? Então, existe uma forma de pensar, existe alguns elementos que organizam o teu pensamento, tal qual o Dewey falava, né? Então, quando eu falo que a ciência, ela deve contribuir para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas que aparecem no seu dia a dia, resolver os problemas de maneira racional, né? Na medida do possível. E você estar se perguntando a todo momento o porquê daquilo, né? Então, se a gente conseguir com que, ao final da educação básica, os estudantes entendam isso aí, eu acho que a gente já contribuiu bastante para a formação deles, tá? O outro tipo de conteúdo são os atitudinais, tá? Então, o atitudinal de cooperar com o colega, cooperar com o professor, e
principalmente, além desses conteúdos atitudinais que são mais da dimensão interpessoal, seria aquele conteúdo atitudinal de você conseguir criar uma sementinha de dúvidas nas pessoas, ou seja, você conseguir fazer com que ele seja curioso, né? Desenvolver essa curiosidade, tá? Então, tudo isso tem que ser trabalhado de maneira integrada na ação docente, tá? Muito bem. Como que a gente faz isso? E aí a gente tem as várias metodologias de ensino, tá? Tem a metodologia tradicional, que é a expositiva, e aí a gente pode discutir sobre a eficiência, né, dessa metodologia expositiva. Ela funciona? Funciona, mas ela pode ser acoplada com outras metodologias que façam com que o aluno tenha uma atitude ativa perante o seu conhecimento, perante a sua aprendizagem, tá? Então, alguns exemplos, né? Sala de aula invertida, ensino sob medida, instrução por pares, a resolução por problemas, abordagem por projetos, tem uma infinidade, eu não vou ficar entrando em cada uma delas, mas é disso que se trata. Então, eu preciso dominar, enquanto professor, os conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais, e também eu preciso pensar em formas de ensinar esses conteúdos, tá? Vocês viram que a coisa vai complexificando, tá? Eu também preciso pensar o para quê, tá? Claro que não dá para ensinar tudo na educação básica, não dá. Tudo da física não dá, tudo da química não dá, tudo da biologia não dá. Então, eu tenho que fazer seleção, tá? E, bom, se eu tenho que fazer seleção, quais os critérios que a gente utiliza, né? Tá? Não sei que critérios, então. O professor, ele precisa ter resposta para isso, tá? Uma das justificativas, aí poderia ir pelo lado dos documentos, né? Ah, não, a justificativa é porque a gente quer um perfil de egresso tal e tal e tal, que tenha as seguintes habilidades, então como é que eu vou organizar todos esses conteúdos procedimentais e atitudinais de modo que o sujeito, ao final do terceiro ano do ensino médio, ele tenha conseguido desenvolver aquela particular habilidade, ou aquele conjunto de habilidades. Então, eu preciso ter claro quais são as justificativas daquela seleção de conteúdos, tá? O outro é para quem, né? Eu tenho um público, né? São os alunos, então, o que eles querem, né? Como é que a gente ensina para esse público que, hoje em dia, é a juventude na educação básica? Quem é a juventude, tá? Então, e a gente precisa entender essa juventude, né? Não entender individualmente, mas compreendê-la como um coletivo de pessoas, tá? Quais são os anseios? Quais são as expectativas? Quais são os projetos de vida, né? Então, é preciso ter essa base e também conhecer como é que o ser humano aprende. Então, todo esse arsenal, tá certo? De conhecimento, quem vai dar, né? Uma das disciplinas, né? E um conjunto de outras tantas, é a psicologia da educação, para entender a juventude. Tem outras disciplinas que trabalham com a questão da juventude também, a cultura da juventude, tá? É preciso que eu consiga me comunicar com essa juventude, né? No momento em que eu perceber que eu não consigo me comunicar com essa juventude, nós temos um grande problema, tá? Muito bem. Agora eu vou entrar um pouquinho mais na parte teórica do que eu venho trabalhando de uns anos para cá, tá? Eu vou me basear num autor que é espanhol, que é o Carlos Marcelo Garcia, tá? E as ideias-chave dele, né, desse livro de 99, já não é tão novo assim, né, são entender o professor como um profissional do ensino, tá? Veja, essa palavrinha profissional, ela é essencial para a gente entender que a gente se constitui um profissional. E um profissional do quê?
um profissional do ensino. Assim como a gente entende que médicos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, todos esses profissionais, os farmacêuticos, são profissionais da saúde, os professores são profissionais do ensino, tá? Então, é preciso que a gente se enxergue como profissional. E que, para isso, a gente tem uma trajetória formativa, tá? Então, não é, não, ela é professora ou ele é professor porque eles têm o dom. Pode ser que eles tenham uma facilidade na comunicação, né? Eu sempre, na minha turma, quando eu era estudante, eu sempre ajudava os meus colegas com matemática e física, e outros colegas me ajudavam com a parte das humanas, que eu tinha mais dificuldade. Então, isso a gente vai se encontrando à medida que a gente vai avançando na idade, tá? Mas isso não vai te definir como professor. O que vai definir como professor é a trajetória acadêmica que você vai seguir para você se tornar professor, tá? Então, isso é a base do que eu acredito da questão da aprendizagem da docência. Por isso que eu fiz questão de colocar no título, aprendizagem da docência. A gente aprende a ser docente, tá? Seguindo com esse autor, essa aprendizagem, ela prevê um desenvolvimento, né? E o desenvolvimento tem duas noções aí, evolução e continuidade, né? Então, eu vou evoluindo e tem um contínuo, né? Então, eu estou sempre aprendendo. O professor que achar que depois que terminou a licenciatura, ele não precisa aprender mais nada, esse profissional, com certeza, não vai ser um bom professor, tá? Então, a gente precisa entender, assim como um pesquisador, né? Quem faz bacharelado. Terminei o bacharelado em física, já sei toda a física. Ou terminei meu mestrado, já sei a física daquele problema que eu estudei. Ou terminei, já sei de tudo. Não, tá certo? Então, todas as profissões, inclusive a de professor, a gente vai aprendendo no exercício da profissão, tá? Professor não é diferente das demais. O outro, então, eu chamo o desenvolvimento profissional de professores, que pega toda a vida do professor, desde quando ele opta por seguir a licenciatura até o momento da sua aposentadoria, tá? É um desenvolvimento, é um contínuo, tem fases, né? Essa trajetória profissional tem fases, como quaisquer outras, tá certo? De outras profissões, e o interessante é que esse autor, ele vai marcar algumas características e alguns problemas dessas fases, tá? O desenvolvimento profissional de professores, ele deve ser contextual, então, vinculado no contexto onde ele se encontra, o contexto profissional. No nosso caso, no meu caso, é a universidade. No caso dos professores que vão atuar na educação básica, é a educação básica, são as escolas, tá? É um desenvolvimento profissional organizacional, né? Então, organizacional na escola ou na universidade, pessoalmente e profissionalmente. E ele é orientado para a mudança, ou seja, eu entendo, né, que a nossa profissão, você tem que estar sempre mudando ou com a predisposição de mudar sempre. Porque à medida que você aprende, você muda algumas atitudes que você tinha, tá? Então, esses três aspectos são fundamentais no desenvolvimento profissional de professores. A outra característica que diz respeito à implicação, ou seja, o que é implicação? Eu me envolvo com o meu desenvolvimento profissional de professores. E não só individualmente, mas eu me envolvo e me identifico com colegas, né? Então, eu faço parte de um coletivo em que entende que a gente, para se desenvolver profissionalmente, é preciso você se
envolver com a profissão e com os problemas da profissão, tá? Então, é isso que diz implicação. E eu tenho que estar disposta a resolver os problemas que sempre vão aparecer ao longo dessa trajetória profissional, tá? Então, as fases. Então, aprender a ensinar. O que o Carlos Marcelo Garcia vai dizer? São 3 fases. Na formação inicial, tá? A formação inicial é quando a gente está na licenciatura, tá? A fase de iniciação profissional ou iniciação docente, quando a gente se forma e vai atuar em alguma instituição de ensino, seja ela qual for, tá? E depois a fase do desenvolvimento profissional autodirigido, em que o professor, ele entende que ele precisa estar em permanente estudo, em permanente formação, em permanente evolução, tá? Quais são os elementos constituintes da docência? Então, para isso, conhecimentos, que eu mencionei agora há pouco, né? As competências e as atitudes, tá? Então, esses 3 são os elementos que constituem a docência. Os conhecimentos, se eu vou ser professor de física, bom, eu preciso saber quais são os conhecimentos que eu preciso dominar. Para ensinar, eu preciso dominar esses conhecimentos dessa área específica. Eu preciso ter competências e desenvolver competências para poder ensinar esses conhecimentos. E eu preciso, ao mesmo tempo, desenvolver atitudes para poder trabalhar as competências e os conhecimentos, tá? Quais são as perspectivas? Tem 3 perspectivas teóricas que esse autor identifica. São 3. Preocupações dos professores nas diferentes etapas da trajetória profissional. Tem outros trabalhos que vão focar no cognitivo, do aprender a ensinar, e aí eles vão entender que o aprender a ensinar é um processo de maturidade intelectual, né? Então, à medida que a gente avança na carreira, a gente é mais maduro, a gente consegue enxergar aqueles assuntos de uma outra perspectiva, porque você vai acumulando experiências da prática, né? Então, a própria prática te dá elementos que ressignificam a tua ação docente, tá? E tem um outro conjunto, né, de trabalhos que vão dar ênfase nos elementos sociais e culturais da profissão. Então, quando eu chego numa instituição de ensino, aquela instituição de ensino tem uma cultura, né? Então, eu preciso me inserir. De que maneira eu me insiro, né? A instituição faz algum esforço para eu me inserir naquela cultura, nos colegas. Então, essa parte tem alguns trabalhos que focam nessa característica das ênfases dos elementos. Como esses elementos sociais e culturais influenciam na trajetória profissional dos professores, tá? Bom, os professores iniciantes, né, pegando aquela fase, né, vocês lembram, formação inicial, iniciação e desenvolvimento profissional. Pegando a fase dos professores iniciantes, aqueles já formados e que vão ingressar em alguma instituição de ensino. O que acontece normalmente? E veja, o Carlos Marcelo Garcia é um autor espanhol, não é só lá na Espanha, aqui também, né? O que geralmente acontece? Quem já entrou, né, quem se considera como estando nessa fase de iniciação, a gente recebe turmas com problemas de gestão, né? A gente percebe pouca colaboração entre professores, existe pouco apoio àqueles que estão iniciando na profissão, por parte da instituição. Os iniciantes, eles lutam contra o caos e estresse durante os primeiros anos de docência, tá? Salientando, sobretudo, o valor do prático. O que é isso? Quando a gente está lá, no início da carreira, bom, você tem que dar conta de ensinar física, né, no caso de um professor de física, para aquela turma. Então, o que você vai fazer? No início, você pega exemplos de professores que foram teus, né, e modelos que você achou interessantes. E o prático, o que é o prático? É você se basear num recurso didático. Qual é o recurso didático que está mais à mão? O livro didático, tá? Então, esses primeiros anos de docência, você está preocupado em muita coisa, então você não tem muita
segurança de você experimentar coisas novas. Então, você vai naquilo que te dá mais segurança, tá? É isso que ele está falando. Outra coisa, a instituição, ela tem expectativas semelhantes para aqueles professores iniciantes e para veteranos, ou seja, a instituição espera a mesma coisa de ambos, quando deveria esperar coisas diferentes, porque os veteranos, eles já têm uma caminhada, tá? Uma coisa importantíssima, o ensino superior não assume responsabilidade pela iniciação à docência, né? Então, não dá um suporte. O aluno se formou, ele foi para a instituição, são poucos os que voltam, né? E perguntam, mas não existe algum programa de cooperação entre universidades e escolas, de modo que ajude nessa transição do formado para aquele que está entrando na instituição como professor pela primeira vez. Existem poucas oportunidades de contato com modelos de ensino variados e eficazes, né? Aí a gente vai ter, bom, como tem esses problemas ali, né? Alguns países organizam programas para esses professores iniciantes, tá? E quais são os componentes desses programas de iniciação? Trabalhar com a questão do ensino e formação, o que é ensino e o que é formação, a seleção de conhecimento relevantes aos principiantes e a forma de aquisição desses conhecimentos, tá? Eu vou destacar essa última componente, tá? Então, quais são as estratégias que esses programas desenvolvidos em outros países, na Espanha não, e aqui certamente não, tá? Outros países, como, por exemplo, Inglaterra e Austrália, tá? Eles vão desenvolver esses programas e as estratégias vão ser as seguintes: vão ter materiais escritos, condições de trabalho sobre condições de trabalho e normas da escola para os professores que estão iniciando, reuniões e visitas prévias, né? Ou seja, um iniciante faz reunião com a equipe diretiva da escola, ele vai fazer visitas, conhecer a escola antes dele assumir as turmas, tá? Seminários sobre currículo e sobre ensino eficaz, sessões de treino por professores mentores e equipe gestora. Então, por exemplo, se estabelece uma das estratégias se estabelece um professor mentor ou um conjunto de professores mentores para receber aqueles que estão em iniciação, né? E aí se faz essa iniciação junto com esses mentores, tá? Então, o professor iniciante, ele não cai de paraquedas dentro de uma turma, tá? Também outra estratégia utilizada, observação por supervisores, colegas, grupos ou gravação em vídeo dos professores principiantes nas turmas, também é uma outra estratégia. Entrevista de acompanhamento com observadores, consulta a professores experientes, segue, apoio e assessoria por professores mentores, oportunidade para observar outros professores, ao vivo ou na gravação. Uma coisa importante, redução de tempo, né, carga docente para principiantes ou mentores, ou seja, a carreira do magistério, ela precisa ser flexível para que aqueles que se disponham a ser mentores recebam os principiantes, porque também é um trabalho, né, é um trabalho de acolhimento desses professores, é um trabalho formativo em que a transição, ela vai ocorrer de maneira mais suave, né, e todos aprendem, tanto principiantes quanto os mentores, né? Só que para isso precisa ter redução de carga horária de ambos, né? Reunião de grupo de professores principiantes daquela escola, criação de situações em equipe em que você tenha que discutir, cria uma situação, bom, vamos discutir essa situação, como é que você faria, como que o outro faria, né? E aí se faz um dossiê da resolução daquela situação. Cursos específicos para professores principiantes, publicações para professores principiantes, enfim, tem várias estratégias, tá? Esse autor, o Hullin Austin, em 88, eles publicaram investigações no período de 77 a 88, já é antigo, tá?
e eles perceberam que os professores que participam os professores iniciantes que participam desses programas de iniciação, eles conseguiram identificar diferenças significativas em determinadas competências docentes, tá? Quando os professores iniciantes participam desses programas de iniciação, a probabilidade de permanência na carreira é maior, né? Também existe a promoção de um bem-estar pessoal e profissional dos professores em formação, e existe também a socialização dos professores principiantes na tal cultura escolar, tá? Muito bem, então, isso são alguns elementos que eu estou trazendo aqui sobre a questão da aprendizagem da docência. E eu queria deixar bem claro que a gente, à medida que a gente trabalha como professor, à medida que o tempo passa, a gente vai aprendendo e a gente vai incorporando essas aprendizagens na nossa prática docente, tá? Então, o resumo, síntese da minha apresentação é que, tudo bem, você pode ter um dom para ser docente, mas o dom não basta para você ser um bom professor, tá? É preciso uma formação ao longo de toda a vida profissional, tá bem? Bom, eu já estou meio no limite, né? Eu gostaria só de mostrar, eu vou até às 7 e depois a gente abre para perguntas. Eu gostaria de mostrar alguns programas que existem de formação de professores, eles são relativamente recentes aqui no Brasil, então, muitos vocês já devem ter ouvido falar. Um é o PIBID, tá? O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ambos programas que eu vou mencionar são programas para as licenciaturas. Então, pegando aqui a nomenclatura do Carlos Marcelo Garcia, na formação inicial, tá? O PIBID, ele foi criado em 2007, tá? E ele o primeiro edital começou em 2009. De lá para cá, a gente teve vários, né? Várias edições do PIBID, e as últimas edições, quando começou o Residência Pedagógica estar junto, que foi em 2018, aí se dividiram os públicos, né? O PIBID ficou com foco na formação dos estudantes, ambos programas são para licenciatura, com os estudantes da licenciatura do início até a metade do curso, e o Residência Pedagógica da metade para o final, tá? Então, eles têm os objetivos, em alguns momentos, semelhantes, né? Por exemplo, a valorização do magistério, a qualidade da formação, integração à educação básica e superior, inserir os licenciandos o quanto antes no cotidiano das escolas, né? Incentivar as escolas públicas, entender que os professores da educação básica que recebem esses estudantes, também eles são coformadores desses sujeitos, né? Então, um pouco, né, o que a gente vinha falando até então, é criar grupos de trabalho de mentores e de alunos em iniciação à docência, né? Então, esses grupos de trabalho os professores supervisores seriam responsáveis por receber esses alunos, fazê-los com que eles se integrem na cultura escolar, entender o que é uma escola, entender que juventude as escolas atendem, enfim, tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Como funciona? Se abre edital, né? Os dois programas são financiados pela CAPES, abrem edital, as instituições de ensino superior submetem suas propostas, uma vez aprovadas, eles recebem cotas de bolsa. As escolas da educação básica são habilitadas pelas redes de ensino, que no caso são as secretarias estaduais e municipais de educação. E existem 4 modalidades de bolsa: iniciação à docência para os alunos na licenciatura, para o professor supervisor, que é o professor da escola de educação básica, coordenador de área, que é o professor aqui da universidade, e o coordenador institucional, que cuida de todo mundo, tá? Então, ele seria um gestor do programa naquela instituição, tá?
Os objetivos do residência pedagógica também são semelhantes, mas já voltados para a formação final, né? Ou seja, o aluno que entra no residência pedagógica, ele se vincula a uma escola só, e é ali que ele vai fazer todo o desenvolvimento das atividades de docência nos 18 meses que dura o programa, tá? É isso que eu não falei, os 18 meses, tanto um quanto o outro, é a duração. Induzir a reformulação da prática, da formação prática nos cursos da licenciatura, então, tem por base, tem por objetivo também fazer com que essa inserção dos estudantes nas escolas de educação básica forneçam elementos para a gente repensar, né, as práticas aqui na licenciatura e fortalecer e consolidar o vínculo entre instituição de educação e ensino, instituição de ensino superior e as escolas, tá? E promover aí a base, né, aparece porque temos que dar conta da base, tanto na educação básica quanto na licenciatura, tá? Como funciona a mesma coisa, tá? E as modalidades de bolsa são 4, só que tem nomenclatura um pouco diferente. O residente é o aluno da licenciatura, o preceptor é o professor da escola, o docente orientador é o professor daqui, da área. Então, por exemplo, eu sou docente orientadora da física, porque o PIBID não tem na física, não tem professor que coordene a física, e tem o coordenador institucional também, que gere todo o programa na instituição, tá? Bom, aqui depois eu fiz uma outra coisa, mas não vai dar tempo. Depois, em outro momento, a gente conversa sobre isso.